Ok, vamos lá. Boa tarde a todos. Bem-vindo a nossos alunos da Escola de Engenharia para essa primeira palestra da tarde. Muito obrigado, professor Rolando, pelo apoio logístico. E hoje temos o prazer de receber o professor Carlos Augusto Morales, do Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo. O professor Carlos se graduou em meteorologia pela Universidade de São Paulo e fez o seu mestrado em meteorologia pela mesma universidade. Obteve o seu doutorado, o seu PhD, pela Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, em 2001. E finalmente fez um postdoc pela Universidade Estadual do Colorado, também nos Estados Unidos, nos anos 2001 e 2002. Ele é professor doutor livre docente do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia e Geofísica da USP. É pesquisador nível 1D do CNPq. Publicou 44 publicações em periódicos internacionais, 2 capítulos de livro, um livro, orientou vários alunos de iniciação científica, assim como 14 alunos de mestrado, 3 alunos de doutorado e supervisionou 5 estágios pós-doutorais. Ele coordena atualmente 3 projetos de pesquisa e desenvolvimento, 3 projetos do CNPq, da série Universal, e um projeto da CAPES. E ele também coordena um grande projeto temático da FAPESP. Ele é coordenador da rede de detecção de raios da América do Sul, que é objeto da palestra de hoje, a chamada rede StarNet, e também coordena o projeto Chuva Online, que é rede de monitoramento de chuva com alta resolução espacial e temporal na região metropolitana de São Paulo. Então, o título da palestra de hoje, do professor Carlos, é a rede de monitoramento de descargas elétricas, StarNet, no Brasil e na América do Sul. Conceito, operação e produtos para a sociedade. Tá? Então, prazer te receber, Carlos, e agora é com você. Obrigado, Jean, obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer poder apresentar um pouco sobre o sistema de detecção de raios, né, principalmente a StarNet, a qual eu acabei desenvolvendo durante meu doutorado nos Estados Unidos, e aí eu acabei trazendo para o Brasil, né. A StarNet, ela é uma das poucas redes públicas existentes no globo, né, que faz detecção de descargas atmosféricas, né, e distribui publicamente essas informações. As outras, em geral, são redes privadas e o acesso a elas é um pouco limitado. Bom, então hoje eu vou tentar mostrar para vocês um pouco, após uma conversa com o professor Jean-Pierre, sobre a parte de monitoramento de raios, né, o porquê que é importante a gente fazer esse monitoramento, né, qual é o propósito dele, quais são as aplicações que nós fazemos das medidas de raios para a área de engenharia, mais especificamente para o setor elétrico, tá? E depois eu vou descrever um pouco sobre as características de raios que existem no Brasil e na América do Sul, para vocês terem uma ideia do que a gente tem, né? Principalmente esses avanços que a gente tem hoje sobre o monitoramento de raios, eles advêm da expansão dos sistemas de detecção de raios, que começou na década de 80, foi evoluindo e hoje em dia a gente consegue monitorar raios não somente com a rede StarNet, mas também com a partir de medidas de satélite, né? E essas medidas acabam, né, se complementando uma contra a outra, porque cada uma delas acaba detectando uma parte de uma descarga atmosférica. Eu vou dar uma visão geral para vocês de como funciona isso daí. Então, uma das coisas importantes que quando a gente começa a monitorar descargas atmosféricas a nível global
a gente começa a ter uma ideia, né, ou uma visão geral de como que é a distribuição de raios ou como é a atividade elétrica no globo, né? Atualmente, a gente sabe que a cada segundo são observados 60 raios, quer dizer, então, na hora que a gente está falando aqui, algumas dezenas de raios já aconteceram, né? E, em geral, desses 60 raios por segundo, ou seja, 50 deles são descargas intranuvem e 10 nuvem-terra. E à medida que a gente vai evoluindo no sistema de detecção, a gente vai melhorando a precisão desse monitoramento, né? Hoje em dia, a gente consegue ver, ou seja, nesse mapa que vocês estão vendo aí na parte superior, a parte mais quente, vermelha e preta, a maior incidência de raios, e a parte azul, cinza e roxinho, ou seja, com a menor densidade de raios. Vocês conseguem ver claramente que grande parte da atividade elétrica ela fica restrita aos continentes, né? Os raios gostam dos continentes por razões exclusivas associadas à condutividade termo, orografia e aos gradientes de temperatura que são observados na Terra. E grande parte dessa atividade elétrica ela fica concentrada nos trópicos. E aí vocês vão ver que existem 3 chaminézinhas que eu separei aqui para vocês, que são conhecidas como as 3 fábricas de raios. E elas se concentram na região das Américas, mais especificamente na parte da América do Sul do Norte, na parte central, né, que é ali na parte da Amazônia até a Venezuela, depois ali no continente africano e, por último, no continente asiático, né? Então, aí vocês estão vendo que só na América do Sul a gente tem da ordem de 237 milhões de descargas atmosféricas anualmente. No entanto, quando você vai para a África, esse número é bem maior, são na ordem de 464 milhões, e depois na Ásia, da ordem de 200 milhões. Então, é bastante raio que cai no globo inteiro. Entender esses processos, esse mecanismo, é extremamente importante no dia a dia que a gente tem, né? Em termos de atividade elétrica por países, a gente vê, claro, né? O Brasil ele é o campeão mundial de raios, né? Com mais de 140 milhões de flashes, que é um outro tipo de medida que a gente fala do raio, ou seja, que engloba tanto os raios intranuvem como nuvem-terra e as descargas subsequentes, seguido pelo Congo. Só que quando você olha a área do Brasil e a área do Congo, você vai ver que a área do Brasil é quase 4 vezes maior do que a do Congo, né? E o Congo, ou seja, tem um pouco menos de raios do que o Brasil. E essa diferença toda é o quê? Porque o Brasil, primeiro, tem grande extensão territorial desde o Equador até extratrópicos, quer dizer, então a gente tem atividade elétrica o ano inteiro. E o Congo, ou seja, tem muita atividade elétrica concentrada, né, principalmente em 2, 3 estações do ano. Porém, ou seja, eles têm uma área menor, quer dizer, então ele acaba tendo maior produção de raios quando comparado com a parte do Brasil. E em seguida a gente vai, né, ou seja, para a Austrália e tal, e alguns outros países aqui na América do Sul, né? A Argentina, por exemplo, o México e a Colômbia são os outros países que estão entre os top 10 países com maior atividade elétrica no Brasil. Então, se vocês olharem isso, ou seja, vocês estão vendo que dentro do ranking de 10 países, a América do Sul contribui com 3 países, né? E isso é extremamente importante. Então, a gente tem que ter maior detalhamento sobre essa atividade elétrica na nossa região, tá? E aí, o que vem a ser uma descarga elétrica, um raio propriamente dito? O raio, na verdade, é uma descarga elétrica, ou seja, uma corrente elétrica, é um conceito que vocês conhecem muito bem na área de engenharia, que se propaga entre 2 centros de cargas elétricas de polaridade oposta. Então, basicamente, eu preciso ter um centro de cargas positivo e negativo, aumento a força elétrica, de forma que eu consiga quebrar a rigidez do dielétrico, né? Para que isso ocorra, ou seja, eu tenho que quebrar uma resistência da ordem de 3 gigaohms por metro. O que implica isso? Da ordem de 300 mil volts por metro de campo elétrico. Ou seja, então, vocês estão vendo que é uma quantidade considerável de energia elétrica. Então, nessas figuras abaixo que vocês estão vendo, é um time-lapse, ou seja, é uma fotografia de uma descarga atmosférica amostrada a 1000 quadros por segundo, né? E vocês começam a ver, ou seja, que o raio, ele parece, ou seja, um processo que ele vai piscando. Então, o que acontece, na verdade? À medida que esse raio vai se propagando em direção ao outro centro de carga oposto, o que ele vai fazendo? Ele vai transportando cargas elétricas de formas pulsadas. E toda vez que ele faz isso de forma pulsada, ele está emitindo o quê? Fótons. Se você emite fótons, você emite energia luz. Então, você começa a ver, então, essa luminosidade. Mas, ao mesmo tempo, isso que vocês estão vendo, essa propagação, é como fosse uma antena que está transferindo, ou seja, está propagando uma corrente elétrica. E toda vez que você propaga uma corrente elétrica, variável no tempo e no espaço, você gera o quê?
uma onda eletromagnética? Porque você está variando o campo elétrico e o campo magnético. Aí vocês lembram um pouquinho da lei de Ampère, tá? Então, o que acontece? Os raios, eles acabam emitindo radiação eletromagnética, e essa radiação eletromagnética pode se propagar sobre todo o globo, tá? E vai depender basicamente da frequência. Então, quando a gente olha uma tempestade, é isso que vocês estão vendo aí dentro, ou seja, é como é a distribuição de cargas ou o centro de cargas dentro da tempestade, tá? As regiões onde eu tenho a chuva são as correntes descendentes, eu tenho o transporte de cargas positivas, né? Da mesma forma, eu tenho o transporte de cargas positivas pelas correntes ascendentes ou as termas, que transferem, ou seja, os íons positivos disponibilizados na superfície devido ao decaimento radioativo para dentro da nuvem. E perto da isoterma de 0 graus Celsius, eu tenho uma coisa muito interessante, que é o quê? Eu tenho dois centros de carga, um positivo e um negativo, é que nem fosse um sanduíche. E essa particularidade de ocorrer entre 0 e menos 25 graus Celsius está associado com a propriedade da água, né? A gente sabe que a água, ao entrar a temperaturas abaixo de 0 graus, ela tem a probabilidade de ela virar gelo, só que ela não vira gelo imediatamente. Ela não vai se congelando imediatamente, ela vai se congelando com o tempo, à medida que o tamanho da gota de chuva vai variando. Então, o que vai acontecer? Quando a molécula de água começa a mudar de fase, a sua estrutura molecular e a sua estrutura elétrica começam a mudar. E isso a gente consegue perceber a partir do momento que a gente começa a olhar a estrutura elétrica dos centros de carga das tempestades. Esse diagrama que vocês estão vendo aqui é de um artigo da Solisburg, que ela fez diversas medidas com os balões atmosféricos. E eles conseguiram medir o campo elétrico dentro das tempestades. E isso nos deu uma percepção melhor de como que funcionam os processos de carregamento das tempestades. E uma das coisas que a gente tem que perguntar é se eu estou observando, ou seja, como que as gotas de chuva e os cristais de gelo têm a mesma quantidade de cargas elétricas, ou seja, positiva e negativa, como é que eu consigo explicar o aparecimento desses centros de carga? Tá? Então, essa é a introdução da nossa palestra de hoje. Ou seja, para vocês terem uma ideia da onde que aparece. Porque o que acontece? Se vocês pegarem a molécula de água, ou seja, o que eu tenho? Eu tenho duas cargas negativas no oxigênio e duas no hidrogênio. Então, a carga resultante é 0. Mas, como eu mostrei aqui para vocês, eu tenho carga positiva e negativa. Então, o que acontece na tempestade para eu fazer? Eu vou quebrar, eu vou criar uma fissão nuclear? Eu não vou fazer isso. Eu não vejo isso. Vocês não veem nenhuma bomba explodindo na tempestade. Então, deve ter alguma coisa dentro das gotículas de água e dos cristais de gelo que vai explicar o aparecimento desse centro de carga. Então, quando a gente olha para a nossa atmosfera, a gente olha o seguinte: você tem a radiação solar aquecendo a superfície da Terra, ela acaba aquecendo, né, por condução de calor, a água dentro da nossa superfície da Terra acaba evaporando e jogando vapor de água na nossa atmosfera. À medida que esse vapor de água ele é aquecido, o que vai acontecer? Você vai formar uma terma, essa terma ela vai subir, e aí o que vai acontecer? Você vai começar a formar uma nuvem quando a umidade relativa atinge 100% de umidade. E aí o que vai acontecer? Esse vapor d'água ele vai se condensar sobre núcleos de condensação e vai formar gotículas de nuvem. À medida que essas gotículas de nuvem vão crescendo a partir da deposição do vapor, elas vão ficando maiores e mais pesadas. E aí o que acontece? A lei da gravidade. Então, as partículas maiores, as gotas de chuva, começam a colidir em relação às gotículas pequenas que são carregadas pelas correntes ascendentes. E não tem força suficiente para contrapor o empuxo que está carregando elas. Então, o que acontece? Então, as partículas começam a colidir umas contra as outras, e essas gotas de chuva então começam a crescer de tamanho. Eventualmente, essas gotas de chuva e essas gotículas de nuvem acabam entrando na isoterma de 0 graus e elas começam a se congelar. Ou, na verdade, elas criam gotículas de água superesfriada. Só que o vapor em excesso que tem lá dentro auxilia na formação de novos cristais de gelo. E esses cristais de gelo começam a colidir com as gotículas de água superesfriada e os outros cristais de gelo através dos processos de acreção e agregação e começa a formar cristais de gelos novos, agregados, ou o que a gente também conhece como partículas de gelo mais densas, que são as pedras de granizo. Eventualmente, essas gotículas de água simplesmente se congelaram ou evaporaram, e aí eu só tenho vapor formando novos cristais de gelo, e eu tenho o processo de deposição, ou a formação de novos cristais de gelo. Então, na combinação do que vocês estão vendo aqui dentro entre a isoterma de 0 graus e menos 40 graus, é onde está acontecendo, então, os nossos processos de carregamento. E quando a gente começa a olhar
aquela estrutura elétrica que eu mostrei para vocês antes, o que a gente vê? Ou seja, abaixo da isoterma de 0 graus, eu tenho essencialmente gotas de chuva ou pedras de granizo e derretendo, tá? Mas entre as isotermas de 0 graus e menos 20 graus Celsius, eu vou ter água superresfriada, agregados e a presença de pedras de granizo, né? E acima de menos 20 graus Celsius, eu vou ter pouquíssimas gotículas de água superresfriada e, essencialmente, cristais de gelo. Então, o que acontece? Eu tenho uma mistura de hidrometeoros aí dentro. E a pergunta é, como que é que eles conseguem, então, fazer a estrutura elétrica das cargas? Tá? E o que a gente consegue saber hoje em dia? Quando você tem a parte de fazendo um raio-x sobre a estrutura elétrica, a gente sabe o seguinte, as gotas de chuva elas estão associadas com a parte de cargas negativas. A fase de transição entre 0 e menos 20 graus Celsius, onde eu tenho água, grapple e neve, eu tenho carga negativa na parte inferior e carga positiva na parte superior. Depois, lá em cima na nuvem, eu vou ter uma camada de blindagem de carga positiva, seguido por cargas negativas na parte externa, que são atraídas, né, pelas cargas positivas que estão dispostas no topo das nuvens. Tá? Então, o que acontece, né, na verdade? Quando a gente começa a olhar, e aí vocês retomam um pouco para o seu curso de Química, né, a água ela tem algumas propriedades elétricas, ou seja, ela é uma molécula polar, ela tem um aumento de dipolo permanente. Né? E o que significa isso? Quando você aplica um campo elétrico sobre ela, o que vai acontecer? Ela vai se alinhar a esse campo elétrico presente. E o que vai fazer isso? Vai realinhar. Então, o que vai acontecer? As cargas positivas e negativas vão se mover dentro da molécula de água para se alinhar à presença daquele campo elétrico. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Elas vão se realinhar. Então, é como se você tivesse uma orientação de cargas positivas e negativas. Por quê? Porque a água é um dielétrico. E lembrando uma coisa muito importante, a água, quando você vê no estado natural dela, ou seja, a molécula de água, a gente tem o quê? Ou seja, você tem a ponte de hidrogênio aqui dentro, se vocês lembrarem daquele desenho clássico, né? Só que o que acontece? Na hora que você forma a água no estado líquido, a parte externa dela sempre vai estar com a molécula de oxigênio na parte externa. Então, se de um lado você começa a olhar isso, você vai assumir que a água está carregada negativamente. Por quê? Porque você só está vendo o oxigênio na parte externa. Então, você estaria vendo como fosse somente cargas negativas. Quando você vai para a fase de gelo, esse negócio começa a mudar. Por quê? Porque essa estrutura de agregados, ou seja, de redes, começa a ser na forma hexagonal. Então, dependendo de onde você estiver olhando esse cristal de gelo, ora você vai ter cargas negativas e ora você vai ter cargas positivas na parte externa. Da mesma forma, o gelo, na hora que ele vai se formando, ele pode se formar por diferentes fases de congelamento e vai criando gradientes de temperatura. E ao mudar o gradiente de temperatura, você muda a viscosidade da água. E ao mudar a viscosidade, você, na verdade, você muda a corrente elétrica, o fluxo de cargas lá dentro. E aí você vai criar cátions e ânions lá dentro. Então, dependendo do lado, ou seja, que vai ter maior ou menor viscosidade, você vai ter cargas positivas ou cargas negativas dentro do gelo. Então, o que acontece? Essa transformação de fase, essa mudança de fase, vai impor o quê? Uma redistribuição das cargas elétricas nas gotas de água e nos cristais de gelo. Então, quando você olha a nossa gotinha de água, você vai ver, essencialmente, no primeiro momento, né? O que você vai ver? Você vai ver as gotas de água, todas elas juntas, elas aglutinadas, tá ok? Presas pela tensão superficial da água, e aí o que vai acontecer? Você vai olhar, as cargas negativas do oxigênio vão estar na parte periférica da gota de chuva. Então, se você estivesse olhando do lado de fora para dentro, você viria o quê? As cargas negativas. E aí, se você calcular o seu campo elétrico, seria o quê? Campo elétrico de carga negativa. Então, você vai falar que a água está carregada, né, com cargas negativas. Mas, na hora que você aplica um campo elétrico, o que vai acontecer? Ela é um dielétrico, então ela vai se realinhar a esse campo elétrico. Então, nesse caso em particular, que é o campo elétrico da atmosfera, onde a gente tem cargas positivas na parte da ionosfera e cargas negativas na parte de baixo da Terra. Então, o que vai acontecer? Você vai ter cargas negativas na parte superior da gota de chuva e cargas positivas na parte inferior. Para quê? Para ficar alinhado, então, ao campo elétrico imposto na atmosfera ou dentro da tempestade também. Então, o que significa isso? Quando você tem essa estrutura de cargas, você lembra o seguinte, eu falei para vocês, os hidrometeoros, eles crescem a partir da colisão dos hidrometeoros.
gotas de chuva colidindo com gotas de chuva ou cristais de gelo. Então, o que acontece? Toda vez que você vai colidir, você sempre vai estar colidindo com a parte da gota ou do cristal de gelo que tem polaridade oposta. Então, você sempre vai estar colidindo o quê? Negativo com positivo. Então, se elas juntarem, ou seja, não acontece nada. Só que no nosso caso, para ter transferência de carga, tem que ter rebatimento. Então, as gotículas e os cristais de gelo colidem e se separam. E durante esse processo de separação, né, 1% dessas partículas que se separam, na verdade, né, elas acabam tirando massa da partícula maior para a menor. E quando ela retira essa massa, na verdade, ela remove o quê? A parte externa do hidrometeoro. Então, o que é? A distribuição de cargas positiva ou negativa que estiver imposto lá dentro. Então, o que vai acontecer? O hidrometeoro maior vai ficar com um déficit de carga da parte externa e o pequeno vai ficar com excesso. Então, é assim você consegue, então, separar as cargas positivas e negativas. E não é o atrito que acaba, então, transferindo, né, a carga, mas sim é a remoção de massa. E hoje em dia, ao longo dos últimos 40, 50 anos, a gente avançou muito na parte de medidas de laboratório, a gente constrói nuvens dentro de laboratório, a gente consegue verificar como elas estão crescendo com o tempo, com a disponibilidade de vapor de água, disponibilidade de cristais de gelo diferentes e assim por diante, mas também a gente consegue fazer o quê? Os processos de eletrificação. Hoje em dia, a gente consegue ter algumas teorias que conseguem explicar, a gente faz isso experimentalmente, e a gente ainda não consolidou isso, então é uma área muito aberta ainda, e é bem experimental, como é a física, mas hoje a gente consegue definir como os mecanismos não indutivos, que são o quê? São os mecanismos onde eu não preciso de um campo elétrico, né, para polarizar as moléculas de água, tá? Ou seja, para fazer elas ficarem alinhadas. Mas as propriedades físicas da água garantem que eu consiga fazer a transferência. E um dos processos aos quais a gente consegue fazer, depois, se vocês quiserem, eu posso dar mais detalhes, é o que a gente chama de camada elétrica dupla, é como fosse o dielétrico, ou seja, você tem negativa na parte externa e positiva na parte interna. O efeito termoelétrico, ou seja, que é o gradiente de temperatura provocado pelo congelamento da água, ok? Uma camada quase líquida, que é o que a gente observa nos cristais de gelo, e os deslocamentos das estruturas de gelo. São o quê? A estrutura que são os buracos que a gente observa nos cristais de gelo, e aí acabam tendo distribuições de cargas positivas e negativas. E, por último, o potencial de contato. Esses mecanismos, só para vocês terem uma ideia, conseguem produzir transferência de carga da ordem de 1 coulomb a cada 1 quilômetro cúbico, né, por minuto, tá? Que é o suficiente para a gente começar a ter processos de eletrificação que geram descargas elétricas, tá? Então, hoje em dia, é esse processo. E lembrando que uma nuvem de uma tempestade, uma nuvem pequena, ela tem mais ou menos da ordem de 1.000 quilômetros cúbicos, tá? 10 por 10 por 10 quilômetros, tá? Isso daí, então, o que acontece? Se vocês forem ver, é da ordem de 1.000 coulombs por quilômetro, ou seja, dentro de uma nuvem por minuto. Então, imagina a quantidade de raios que eu posso produzir. Daí é onde que a gente observa, então, da ordem de 60 raios por segundo, tá? Então, as colisões dessas partículas de água com o groppo e o granizo são, na verdade, os mecanismos principais para a transferência de cargas. Porém, esse processo requer que exista rebatimento, é aquele choque anelástico. Só que, nesse caso, eu estou removendo massa, não é simplesmente aquela da bola de bilhar que elas se separam e eu não transfiro nada, ou seja, na verdade, eu estou transferindo massa, e durante esse processo de transferência de massa, a gente consegue, então, tirar uma parte da distribuição de cargas de uma partícula para outra e assim fazer essa transferência de cargas. A partir daí, ou seja, vários pesquisadores, o que a gente pode destacar é o Takahashi, eles conseguiram identificar que a transferência de cargas durante a colisão era função direta da temperatura que ocorria durante a colisão, a temperatura onde ocorria a colisão, e ela variava entre 0 e a menos 30, a menos 40 graus Celsius, e a quantidade de água superresfriada dentro da nuvem. E eles observaram que, dependendo da temperatura e da quantidade de água ou densidade de água líquida lá dentro, o granizo ele ficava carregado positivamente ou negativamente. Então, isso conseguia explicar, em parte, porque entre 0 e menos 20 graus Celsius, nós tínhamos aquela camada de sanduíche, de carga positiva e negativa. E o que é mais curioso? Essa característica é observada no mundo inteiro.
independe se é no Brasil, no Japão, na Rússia. Todas elas têm a mesma estrutura de cargas. A maior ou menor densidade do centro de cargas, aí outros 500. Isso depende, então, da velocidade vertical e da região, tá? Se tem mais energia ou menos energia, tá? Então, hoje em dia, a gente consegue identificar, e é lógico, à medida que a gente vai avançando nas medidas das tempestades, nas medidas de laboratório, a gente consegue melhorar essa transferência, mas a gente ainda não consolidou isso daí, tá? Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma imagem que mostra para vocês, né, todos os raios documentados hoje em dia. Até mais ou menos a década de 80, nós só conhecíamos, basicamente, os raios dentro da nuvem e da nuvem para a Terra, que são esses raiozinhos cinzas que vocês estão vendo aqui de baixo, que são as descargas entre a nuvem e nuvem terra. A partir do final da década de 80, uma das grandes curiosidades que foram observadas na atmosfera e eram associadas à presença de OVNIs, né? São esses raios aqui que vocês estão vendo aqui, são os Blue Jets, os Red Sprites, os halos, né? Que eram raios luminosos que saíam do topo das tempestades e iam até a alta ionosfera, né? E eles eram associados a OVNIs porque a gente não conseguia explicar e não conseguia detectar eles, ou seja, de forma contínua. Mas a partir de 1989, alguns pesquisadores amadores conseguiram filmar esses raios e aí, então, a gente conseguiu avançar. Hoje em dia, além desses raios que a gente conhece eles como os raios transientes, né, ou eventos transientes luminosos, porque eles emitem luz, e a luz está associada aonde essa descarga atmosférica se propaga, tá? Porque essa energia acaba se interagindo com as moléculas de ar que estão presentes naquela altura, né? E, mais recentemente, né, a gente começou a ter outros tipos de raios, que esses daqui são os raios gama, tá? E os raios X, que são emitidos a partir de descargas atmosféricas que saem do topo da nuvem e vão para níveis mais altos. E esses daqui, já diferentemente dos outros, eles não são visíveis, né? São os raios negros, tá? São os dark lightning, né? E eles estão associados, então, com emissões de raios gama e raios X, tá? E hoje em dia, a gente está muito preocupado com esse tipo de raio, né? Existem várias missões espaciais, por uma simples razão. Hoje, a gente já tem voos orbitais com muitas frequências, ou seja, você já tem viagens constantes para a estação espacial, né? E agora, recentemente, vocês viram 2 satélites que foram lançados, ou seja, 2 foguetes que lançaram para começar, então, a área comercial, a área de turismo espacial. Então, o que acontece é, será que esses raios gamas acabam interferindo dentro dessas espaçonaves? Hoje em dia, a gente sabe que os raios gamas acabam penetrando dentro das espaçonaves. A pergunta é, essa radiação é suficiente para afetar os humanos? Para afetar, né, o maquinário, os equipamentos eletrônicos dentro das espaçonaves? Então, hoje em dia, principalmente as agências espaciais americana, japonesa e alemã, né, e europeia, estão investindo grandes quantidades de dinheiro para fazer um maior detalhamento desses raios gama, ok? Bom, e como que a gente consegue medir raio, que é, digamos, o objeto da nossa palestra de hoje? Então, nesse gráfico que vocês estão vendo aqui dentro, eu vou mostrar para vocês uma animaçãozinha de 1 minuto, mais ou menos, tá? Só para vocês terem uma ideia, para introduzir para vocês. Aqui, do lado esquerdo, vocês estão vendo, é como se fosse uma fotografia de uma descarga atmosférica. Na verdade, é a evolução temporal final de uma descarga atmosférica. E eu consigo documentar para vocês toda a propagação desse raio. Esse daqui é um raio nuvem-terra, tá? Ele começa aqui, mais ou menos, isso aqui é medida por interferômetro. Então, vocês vão ver azimuth por elevação, tá? Mas é como se vocês estivessem vendo em 3 dimensões. Então, aqui mais ou menos a uns 10, 12 quilômetros de altura, e esse raio começa a se propagar. E vocês vão ver que ele vai mudando de cor, que é o horário que aconteceu essa descarga atmosférica. À medida que esse raio vai se propagando, vocês vão ver ele se propagando aqui. Então, aqui eu estou mostrando a evolução temporal de elevação no tempo, então você vai vendo como ele está se propagando. E aqui embaixo, no gráfico de baixo, vocês vão ver essa linha verde, é o valor de campo elétrico que está sendo gerado por essa descarga atmosférica. Então, é mais ou menos proporcional ao quê? A radiação eletromagnética que se está emitindo. Então, eu vou fazer só essa apresentação aqui, fazer rapidinho para vocês verem, e à medida que vocês vão vendo, então, essa descarga se propagando, vocês vão vendo aqui pulsos elétricos sendo gerados ou sendo criados.
E essas características, vocês vão vendo, dependendo da quantidade de energia ou do tamanho do canal, vai aumentando ou diminuindo. Por exemplo, agora vocês estão vendo o raiozinho é bem pequenininho, e eu quase que não vejo muita pulsos aqui verdinhos aqui dentro. Mas na hora que ele começa a tocar no chão, ou ele se conecta, ou seja, a gente vai ver, ou seja, um aumento abrupto, ou seja, da quantidade de cargas elétricas que são transferidas dentro do nosso rádio. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver pulsinhos que vão acontecendo, né? Dentro dessa. Por exemplo, ou seja, aqui vocês estão vendo um, aqui teve um maior, tá ok? E quando esse raio ele conseguir chegar até o chão, vocês vão ver que ele vai se conectar, ele vai ficar todo iluminado, e aí vocês vão ver, então, uma variação abrupta muito grande, como essa daqui, ou essa que vocês acabam vendo. E é lógico, essa energia que é liberada, ou seja, ela se propaga na atmosfera. E a partir, então, de antenas de rádio, por exemplo, você consegue medir, então, essas variações temporais, né, da radiação ou variações temporais de campo elétrico ou campo magnético. Então, a partir, então, dessa energia que se propaga na atmosfera, a gente consegue, então, medir as nossas descargas elétricas, tá ok? Então, voltando, então, para a nossa apresentação, né? Então, como que funciona, né, a medida de um raio? Então, por exemplo, aqui vocês têm uma descarga atmosférica, ou seja, uma foto dela, e aí ela mostra todas as ramificações de um raio, ou seja, aqui é uma exposição de pelo menos 30, mais ou menos a ordem de 500 milissegundos, tá? Um meio segundo ou um segundo. E aqui você consegue ver a propagação de um raio completo, né? Um raio no vem-terra. Então, inicialmente, você vai ter a propagação de um raio líder, que são essas ramificações que vocês estão vendo aqui dentro, e depois, à medida que ela vai se propagando, ou seja, ela consegue encontrar um raio aqui embaixo, que se conecta, e aí você vai ter a junção de um raio conectante com o raio que está descendo, e aí você tem uma descarga de retorno. Então, o que vai acontecendo? À medida que essa descarga vai se propagando, que é o que vocês viram, ela vai emitindo radiação em VHF. Essa radiação em VHF, né, associada ao raio líder, ela acaba emitindo radiação na faixa de frequência de VHF, e ela está associada com propagação direta, ou linha divisada. Então, você tem que enxergar o raio para observar essa energia eletromagnética. E ela fica restrita a propagações da ordem de 100 km. À medida que essa descarga elétrica ela se conecta, ela vai gerar uma descarga de retorno, né? Nesse caso aqui, uma descarga de retorno no vem-terra, e ela acaba se propagando sobre a superfície da Terra, que é uma onda de chão. Só que ela acaba centrando, ou seja, a máxima de energia dentro da faixa de frequência de VLF a LF, chegando até um pouco de HF. E aí o que acaba acontecendo? Ela acaba ficando limitada a sua propagação a 400, 600 quilômetros de distância. Uma vez que essa energia ela incide sobre a superfície da Terra, eu posso gerar uma onda de céu. E essa onda de céu acaba refletindo na superfície da Terra e vai até o outro reflector, que é a ionosfera. E a partir, então, de múltiplas reflexões dentro do guia de onda formado pela superfície da Terra e a ionosfera, ela consegue se propagar a mais de 5.000, 6.000 quilômetros de distância, garantindo, então, a propagação dessa onda a grandes distâncias. E aí você consegue, então, observar, né, essas ondas de rádio, ou essa radiação eletromagnética, a mais de 5.000, 7.000 quilômetros de distância, né? E aí onde nasce, então, a StarNet. A StarNet, né, o acrônimo para Spheric Timing and Range Network, é uma rede de detecção de esféricos, temporal e de distância, tá? Que é o acrônimo para a StarNet. E a StarNet, ela faz parte, né, hoje em dia, a gente começou ela em 1994, na NASA, né, como um projeto para viabilizar, ou seja, é um projeto pioneiro, que viabilizava o monitoramento de descargas atmosféricas no globo, a partir de medidas globais, mais especificamente para a gente monitorar a atividade elétrica nos oceanos, por causa dos voos transatlânticos. Então, a ideia da StarNet foi, inicialmente, para suprir informações de detecção de raios nos oceanos, uma vez que vários voos continentais, né, os aviões, voavam aquelas regiões e não tinham nenhuma informação sobre a formação de tempestades. Então, a StarNet ela nasceu para fazer essa tecnologia. E, ao mesmo tempo, a NASA, quando fez esse projeto, ela queria o quê? Fomentar que as empresas privadas desenvolvessem novas tecnologias. Então, isso aqui é um projeto financiado pela NASA que acabou sendo, né,
desenvolvido por empresas privadas. E aí teve, então, uma transferência de tecnologia. Mais tarde, quando eu voltei para o Brasil, eu acabei implantando, né, em 2006, a Starnet. Então, hoje em dia, a Starnet ela faz parte do meu laboratório, que é o Storm-T, né, que a gente mantém e opera a rede de detecção de raios de longa distância em VLF, né, conhecida então como Starnet. E desde 2016, né, a gente consegue, então, manter, ou seja, de forma contínua, tá? Então, a partir de 2018, né, não é 2016, é 2006 aqui, tá? A partir de 2018, né, a Starnet ela conta com 13 antenas em VLF, né, instaladas aqui, que vocês estão vendo, ou seja, na América do Sul, no continente africano e na parte sul dos Estados Unidos. E a ideia o que é? É ter uma rede de detecção de raios pública e científica que consegue monitorar a atividade elétrica, né, na América do Sul. Então, essa que é a ideia, né, principal. Hoje em dia, devido à pandemia, ou seja, uma parte da rede, ou seja, está funcionando e a outra parte ela funciona no modo de pesquisa, porque a gente não consegue manter o sistema todo em tempo real, haja visto que a gente não tem grande parte dos técnicos em função, trabalhando, né? E aí a pergunta é como que a gente consegue, então, medir uma descarga atmosférica, né, a partir da medida dessas formas de onda. Então, basicamente, você vai ter uma descarga atmosférica caindo em algum lugar do planeta, essa onda eletromagnética vai se propagar, né, e ela vai chegar em cada um dos sensores, né, cada uma das antenas, num tempo diferente. Então, o que vai acontecer quando chega num tempo diferente? Essas formas de onda, elas vão estar chegando sempre atrasadas. Só que à medida que elas vão se propagando, elas vão interagindo com o meio. O que vai acontecendo é que a sua forma de onda acaba mudando. No entanto, né, essas formas de onda, elas apresentam algumas particularidades. Sempre elas vão ter a máxima amplitude associada à descarga de retorno. E depois elas vão ter essas oscilações aqui características associadas com o meio de propagação, que é a dispersão da onda eletromagnética. Então, o que acaba acontecendo é que essas ondas eletromagnéticas, né, acabam se propagando e viajando na velocidade de grupo, que é proporcional à velocidade da luz. Então, se você conseguir monitorar continuamente essas formas de onda e conseguir identificar alguma assinatura em especial, você consegue, então, fazer um timestamp ou sincronizá-la no tempo e, a partir, então, das medidas de diferença de tempo, identificar da onde que está vindo esse raio. Então, basicamente, como a gente faz? A gente pega duas formas de onda e analisa elas para verificar como que essas ondas estão defasadas no tempo. Então, eu consigo ver o seguinte, o que eu tenho que fazer na forma de onda do sensor 1, mudar no tempo para ficar igualzinho à forma de onda que chegou no sensor 2. Né? Então, o que eu faço? Eu faço uma coisa muito simples, eu calculo a correlação temporal entre duas formas de onda. E essa correlação temporal vai me dar o quê? A diferença de tempo que eu tenho que fazer com que essas duas formas de onda fiquem sincronizadas. E essa técnica é conhecida como a diferença do tempo de chegada. Então, essa diferença do tempo de chegada, na verdade, o que significa? Significa posições que têm a mesma diferença do tempo de chegada, tá? E são definidas por hipérboles. Então, imagine o seguinte, vai ser a única fórmula que vocês vão ver na minha apresentação, tá? A estação 1 e a estação 2, né? A distância entre o raio e a estação 1 é o quê? A hora que esse raio chegou, a informação chegou, e a hora que ocorreu o raio vezes a velocidade de propagação, que é a velocidade, né, da luz, por exemplo. A distância na estação 2 é o que é? O tempo que chegou essa onda na estação 2 menos o tempo que ocorreu o raio vezes a velocidade da luz. Só que eu não sei a hora que aconteceu, mas eu sei o quê? Se eu fizer a diferença de tempo, né, entre elas, eu posso conseguir uma coisa. Então, o que eu faço? Eu faço estação 1 menos estação 2 dividido pela velocidade da luz, é o quê? A diferença é entre o tempo que a onda chegou na estação 2 e estação 1, que é o quê? Aquela correlação temporal. E essa equação que vocês estão vendo aqui descreve uma hipérbole, tá ok? Então, o que a gente faz? A gente faz uma combinação entre cada um dos sensores, 2 a 2, e eu vou ter, então, um conjunto de equações ou um conjunto de hipérboles, que essas que vocês estão vendo aqui dentro. Então, na hora que eu faço isso, ou seja, eu consigo desenhar hipérboles aqui dentro que tem a característica principal, a mesma diferença do tempo de chegada da forma de onda. Então, a intersecção dessas formas de onda vai me garantir o quê?
a localização de um raio. E é assim que a gente faz essa localização. No tempos primórdios, estamos falando da década de 60, a gente fazia isso visualmente. Hoje em dia, a gente faz matematicamente e resolve, né, o problema numérico. Então, a gente consegue, hoje em dia, resolver até mais ou menos, que nem o sistema da Starnet, 100 raios por segundo, né? Os sistemas de VHF, que são mais sofisticados, eles conseguem fazer da ordem de 1.000 a 10.000 fontes de radiação por segundo. Ok? Bom, então aqui era só, ou seja, para mostrar, ou seja, se eu tivesse 4 sensores, a intersecção dessas 6 hipérboles vai me dar a posição exata. Se eu tivesse só 3 sensores funcionando, eu tinha 2 soluções. Tá? Então, esse é um problema, né, mal posto. Então, a gente precisa, no mínimo, 4 sensores para fazer a localização de raios. Ok? Bom, então agora eu vou começar a mostrar para vocês, nesses últimos 30 minutos, como que a climatologia de raios, né, o que a Starnet mediu, né, desde 2006. Só que eu vou me concentrar somente nas medidas de 2012 para frente. Por quê? Porque é quando eu consegui ter mais de 10 sensores, né, na América do Sul, e com isso, ou seja, eu conseguia garantir medida homogênea da distribuição de raios em toda a América do Sul. Então, eu consigo ter um detalhe, ou seja, muito mais apurado sobre a atividade elétrica. Tá? O primeiro mapa que eu mostrei para vocês, a resolução dele é da ordem de 10 por 10 quilômetros, e eram medidas óticas, né, que eram feitas a cada 35 dias sobre o mesmo ponto. Então, a missão durou 15 anos e eu consegui fazer aquele mapa. Aqui não, aqui com menos tempo eu consigo ter muito mais detalhes e ser um pouco mais rico no detalhamento. Então, aqui do lado esquerdo, vocês têm a climatologia de raios, ou como a gente chama a densidade de raios, é o número de raios por quilômetro quadrado por ano, tá? Então, as regiões onde estão em vermelho, rosa, roxo e preto são as regiões onde eu tenho a maior atividade de raios, as regiões que estão em amarelo, né, e verdinho, ou seja, menor, ou seja, moderada para baixa, e as regiões onde estão em azul e cinza, onde eu tenho a menor atividade de raios por ano. Então, o que significa isso? Significa o quê? Quando eu falar que tem mais de 60 raios por quilômetro quadrado por ano, ou seja, significa o quê? Numa área de 1 por 1 quilômetro, eu tenho a probabilidade de ter mais 60 raios. Tá? E isso, né, é uma alta atividade. Tá? Existem regiões que são bem maiores que isso. Tá? Isso aqui é só raios nuvem-terra, que é o que a Starnet acaba medindo. E aqui do lado direito, vocês vão ver o número de dias no ano, tá, que tiveram atividade de raios, ou mais de 10 raios observados. Tá? E aí vocês vão ver que, essencialmente, o número médio com mais de 10 raios por ano, ou seja, gira em torno de 20 até 40, 50 dias no ano. E eles ficam concentrados o quê? Basicamente, em estações de ano muito bem definidas. E vocês vão vendo, quando vocês começam a olhar essa distribuição espacial, vocês vão vendo que existem algumas particularidades aqui dentro, associadas à vegetação, à topografia, né, da região. E essas características acabam contribuindo para você ter uma maior ou menor atividade de raios. Mas, tal como era a primeira figura que eu mostrei para vocês, dentro do continente vocês têm grande atividade de raios. Nos oceanos vocês têm baixa atividade, exceto aqui nessa região do litoral, né, brasileiro, né, da costa, que vai desde ali da Argentina até São Paulo, onde você tem atividade elétrica considerável, e essas estão associadas à passagem das frentes que se deslocam para o oceano. No entanto, essa parte central aqui dentro tem maior ou menor atividade. Bom, então eu vou dar para vocês características, né, dos cinco hotspots que a gente tem de atividade elétrica aqui na América do Sul. Né? O primeiro, ele é conhecido, né, ele é mundialmente, existem vários programas na televisão que mostram isso aqui, né, é o Lago de Maracaibo ali na Venezuela. Né? Ali a geometria do vale que tem em torno do Lago de Maracaibo, ali tem uma cadeia montanhosa que circula o lago, tá? Fora a circulação que você tem aqui do mar para dentro, né? Provoca, ou seja, circulações que garantem a atividade elétrica quase que mais de 320 dias ao ano, tá? O que provoca, então, explica o porquê que a gente tem essa atividade elétrica. Então, vocês vão vendo aqui que parece um olho de peixe, né? Ou seja, o buai aqui dentro, né? Então, o que significa para a gente? Que você tem alta atividade elétrica. E depois a outra, ou seja, está aqui na Colômbia, associada à Cordilheira dos Andes, né? E a própria circulação aqui dessa bacia
dessa baía aqui na Colômbia, né, que provoca, ou seja, a ocorrência de sistemas convectivos de escala permanentes aqui dentro, né, ao longo de todo o ano. E aí vocês vão ver aqui, à medida que você cruzou a Cordilheira dos Andes, você vai ver no vale, você tem uma diminuição considerável da atividade elétrica, né? A segunda região onde tem grande atividade elétrica são duas regiões montanhosas. Um na Bolívia, né, perto aqui de Cochabamba, e outro aqui no Peru, né? E uma das grandes coisas interessantes aqui dentro é que são duas cadeias de montanhas. Você tem a primeira que sobe da Serra da Cordilheira, ou seja, que é associada com a primeira serra, e depois você tem a Cordilheira dos Andes aqui dentro. E aqui o que acontece? Você tem vales aqui dentro com outras regiões com lagos bem grandes, que acabam auxiliando, então, a produção de tempestades elétricas consideráveis nessa região, dada, então, a atividade que a gente acaba observando. Depois eu vou mostrar para vocês como que essa circulação nessa região, para vocês entenderem o porquê de tanta atividade de raios. A outra região onde tem muita atividade elétrica, né, é a região que é um dos campeões, né, de atividade de raios por quilômetro quadrado, é o estado de Tocantins, né? E uma das coisas que a gente tem grande parte aqui dentro é que é uma das regiões mais continentais da América do Sul, e aonde a gente acaba observando, então, grande atividade de raios. E uma das coisas que caracteriza isso aqui dentro é o contraste entre as vegetações que existem aqui dentro de cerrado, tá? Com vegetação, e, ao mesmo tempo, corpos de água e uma pequena orografia, que acabam auxiliando, então, na intensificação das temperaturas. Só que, diferentemente de outras regiões, a região do Tocantins, divisa com o estado do Pará e do Mato Grosso, a grande parte da atividade elétrica ocorre durante a transição da estação seca para a chuvosa. Em outras palavras, de agosto até outubro, tá? E ela fica concentrada com 60 dias do ano. Então, o que acontece? A grande parte dos raios acontece somente nessa parte do ano. Nos outros partes do ano não acontece nada. E depois, a outra região que é uma das campeãs de raios no Brasil é o estado do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso do Sul, onde você tem sistemas convectivos de média escala quase que periodicamente, associados à baixa do Chaco ou à alta da Bolívia, mais influências de diferenças de vegetação e água, corpos de água aqui devido à bacia do Prata, tá? Acabam favorecendo, né, o grande desenvolvimento de atividade elétrica em parte, ou seja, trazido da região amazônica. Então, produz muita atividade elétrica. A outra parte aqui no Brasil, que é característica, né? No passado o pessoal falava que a região de São Paulo, do Vale do Paraíba, era a campeã de raios. Na verdade, ela tem grande atividade de raios, em parte provocada pelo efeito de duas cadeias montanhosas, que é a Serra do Mar, junto com a Serra da Mantiqueira, e acabam criando um corredor aqui no Vale do Paraíba, onde você tem a formação de tempestades, né, constantemente na nossa região. E aqui você também tem outro efeito orográfico na saída de São Paulo, que mostra, ou seja, uma alta atividade elétrica. Então, se a gente fizer um zoom aqui na região de São Paulo, a gente vai ver que aqui na Zona Leste, é onde a gente tem a maior atividade elétrica, nenhuma coincidência com o pessoal que torce pelo Corinthians, pelo contrário, mas é por causa do quê? Ou seja, de ser um corredor que está se propagando ao longo do Vale do Paraíba, que é a saída do corredor urbano, grande parte das tempestades vem da região noroeste e se propagam sobre a cidade de São Paulo, e acabam encontrando, né, um ambiente cheio de orografia diversificada nessa região aqui, até a Serra do Mar, e acabam, então, se intensificando, formando ou intensificando as tempestades elétricas na nossa região. Tá? Bom, e aí, o que acontece? A partir dessas medidas de raios, eu consigo ter várias outras informações, né? Ou seja, eu tenho várias medidas, né, ao longo de vários anos, né? Então, por exemplo, eu consigo ter uma ideia do ciclo anual e do ciclo diurno da atividade elétrica. Por exemplo, quando eu olho, ou seja, na América do Sul, esse é o ciclo anual, ou seja, o número de raios normalizado, né, de atividade elétrica na América do Sul. Então, eu vou desde janeiro até dezembro. E aí vocês vão conseguir ver, ou seja, todas as estações do ano que tem. Ou seja, e uma das coisas interessantes é que vocês têm atividade elétrica no Brasil o ano todo. Por isso que o Brasil é o campeão de raios. Então, você tem garantia de ter atividade elétrica. Só que o que acontece? O Brasil tem uma particularidade interessante. Eu chego a ter regiões com duas, vamos dizer assim, com 2 períodos de atividade elétrica, né? Ou 2 estações ao ano com atividade elétrica. E significa o quê? Uma atividade elétrica, por exemplo, no verão, e outra num período de transição na seca, né?
que ao contrário da grande parte do resto do planeta, fica concentrada no verão. Então, quando eu venho aqui dentro, ou seja, a parte norte da América do Sul, você vai ter essencialmente atividade elétrica a partir de julho até mais ou menos outubro, né? Associada ao verão do hemisfério norte. À medida que você vai olhando, ou seja, vocês vão ver aqui, que fica concentrada a maior atividade elétrica entre julho até setembro, outubro. Já nas regiões mais ao sul, que vai entrando na bacia amazônica, você começa a ter regiões que têm 2 máximos de atividade elétrica ao longo do ano. Um, durante a estação chuvosa, que não é igual ao nosso verão, ela começa em fevereiro, março, vai se estendendo até maio, e depois a outra com maior intensidade é durante a estação de transição da estação seca para a chuvosa. E aí é onde a gente observa as tempestades mais severas, que ficam entre setembro até novembro. Isso se concentra ali na parte da Amazônia. À medida que você vai indo para o sul, vai entrando na região dos trópicos e extratrópicos, aí existe o predomínio, como você tinha no hemisfério norte, que é no verão. Então, aí você vai ter a máxima atividade elétrica entre os meses de dezembro até fevereiro. Ok? E aí, quando você começa a olhar isso, você tem medidas contínuas, você consegue caracterizar a que horas os raios estão caindo. Será que eles variam em função da localidade? E a gente consegue observar aqui na América do Sul, eu tenho predomínio de um máximo, significa o que? Aquecimento diurno. 2 máximos significa aquecimento diurno e produção efeito radioativo ou de circulações ou efeito orográfico, e outras regiões onde acontece raio qualquer hora do dia, né? Por exemplo, na parte mais central do Brasil, ou seja, a gente tem um predomínio de convecção associada com aquecimento diurno, então você tem um máximo diurno, ok? E aí vai acontecer entre as 12 e até as 15, 17, às 5 horas da tarde, ok? Sendo no máximo por volta das 3 horas da tarde. E outros de madrugada, né? Ou de manhã, ou seja, provocados, então, por efeitos radiativos, né? E desenvolvimento, né, de convecção à noite. Então, nesse caso, à medida que você tem a formação das tempestades e quando você começa a aquecer a superfície, você tem uma diminuição da temperatura, provoca instabilidade, aí você vai ter uma atividade elétrica pela manhã, tá? Ou outras regiões onde você tem efeitos de aquecimento diurno, orografia, circulações em vale-montanha e brisa, e acabam formando, ou seja, a ocorrência de uma atividade elétrica devido ao aquecimento diurno, então você vai ter entre as 3 até as 5 horas da tarde, essas tempestades se desenvolvem, elas podem se propagar, morrem, e aí o que acontece? Elas se reintensificam, elas se reformam de novo, e acabam tendo uma atividade elétrica menor, mas de madrugada, se estendendo até de manhã cedo. E isso é uma coisa característica, né, de circulações secundárias, tá? E aí é lógico, quando a gente começa a olhar, ou seja, eu começo a ver, ou seja, eu posso fazer um mapa como esse que vocês estão vendo aí dentro. Ou seja, horário que tem máxima atividade elétrica na América do Sul. E eu começo a ver algumas coisas bem legais aqui dentro. As regiões que estão em laranja e marrom escuro indicam que a máxima atividade elétrica ocorreu à tarde. As regiões que estão em amarelo significa que a máxima atividade elétrica aconteceu de manhã cedo. E as regiões que estão em azul significa que a máxima atividade elétrica aconteceu à noite. E como vocês podem observar, existe um predomínio o quê? De atividade elétrica à tarde, ou seja, então a máxima atividade elétrica está associada com aquecimento, né? Radiação solar. Então, quanto maior aquecimento, maior atividade elétrica. Então, é o que a gente chama de convecção. No entanto, vocês começam a ver regiões onde está em amarelo. E as regiões onde estão amarelo, que é de manhã, estão associadas na água, ou seja, então é efeito radioativo, e em grandes corpos de água, como é o Rio Amazonas, aqui vocês estão vendo, aqui eu tenho mostrando aqui de Santarém, vai mostrando, e o Rio, né, Amazonas, aqui chegando até Manaus. E aí vocês vão ver que a atividade elétrica sobre o rio acontece pela manhã, por causa da inversão da circulação. Durante o dia, o continente está mais quente, então libera mais calor sensível, então você cria uma circulação da água para o continente, tá ok? E aí forma, então, convecção sobre o continente, e durante a noite inverte-se, né? Como a água tem menor capacidade térmica, então o que acaba acontecendo, ou seja, a convecção vai para a água, e aí você tem, então, a formação de tempestades sobre a água, tá? O Lago Maracaibo, na parte central, vocês têm durante o dia, e
Na parte da montanha, vocês vão ter à noite. Ok? Então, são coisas bem interessantes, bem legais a gente estudar. Então, os raios permitem você ter uma ideia das circulações. E aqui nessa região aqui da América do Sul, vocês vão ver que eu tenho atividade elétrica à noite, principalmente aqui na parte oeste, é o quê? A Cordilheira dos Andes, gente. Então, é efeitos orográficos. Então, a gente tem uma cadeia montanhosa que chega a 3.000 até 5.000 metros de altura. Então, à medida que você tem os sistemas, as nuvens se propagando e cruzando os Andes, né? Elas vão sendo aquecidas, você forma as tempestades, elas atingem seu máximo durante a tarde, né? E aí o que acontece? Elas morrem. Porém, aquela vapor de água que estava disponível, ou seja, acaba trigando, ou seja, acaba dando um gatilho para formar novas tempestades, que vão cruzando os Andes, e elas vão se desenvolvendo, vão se formando, e acabam sendo ativadas novamente de noite e de madrugada. E aí, quando elas cruzam os Andes, elas se formam, estão bem intensas e começam, então, a produzir raios novamente. Então, por isso que nessa região, uma parte você vai ver durante a tarde, e a parte que fica basicamente sobre os Andes, e depois que ela se propaga, vai ficar concentrado à noite. Então, aí você consegue ver esses efeitos de circulação bem característicos, tá? Bom, então como que funciona, né, a atividade elétrica no Brasil? Ou seja, então agora eu vou usar somente os dados de raios que a Starnet mediu, tá? Que é um pouquinho diferente do que eu mostrei no primeiro mapa, que lá era medidas de sensores ópticos. A Starnet a gente mede em média, não esse ano, que esse ano está sendo bem atípico, né? Da ordem de 100 milhões de raios por ano, que são classificados como nuvem terra. Então, o Brasil tem da ordem de 160 milhões de raios por ano, na média. Tá? Desses 160 milhões, o número 1 em atividade elétrica no Brasil, na média, é o estado do Mato Grosso, com mais de quase 28 milhões de raios. Seguido pelo estado do Amazonas, com quase 25 milhões, Mato Grosso do Sul com 22 milhões, o estado do Pará 14 milhões e o Tocantins com 10 milhões. Tá? E aí depois vem os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, os top 5 do Brasil são os países na parte norte. Por quê? Porque eles têm grande extensão territorial, estão próximos do Equador, e tem uma coisa interessante, eles têm 2 estações do ano, com exceção do Tocantins, com atividade elétrica. Tá? Durante a estação chuvosa e durante a estação de transição. Então, aqui dá para vocês terem uma ideia que os top 5, ou seja, eles têm mais de 10%, né, de contribuição. Então, somente eles representam mais de 50% da atividade elétrica de raios no Brasil. Tá? E isso por causa das características que eles dispõem. Tá? Então, aqui eu faço o ranking, então aqui dá para vocês verem tranquilamente, né? Dá para ter uma ideia. E o São Paulo, né? Ou seja, que antigamente o pessoal falava que era o campeão de raios, na verdade ele está aqui em 8º lugar. Tá? Tem bastante atividade de raios, né? Dadas as suas particularidades, mas assim, o campeão de raios ainda continua sendo os estados do norte. Tá, ok? Então, agora a pergunta que a gente pode fazer, inverter o negócio. Qual é o estado que tem a maior densidade de raios? Ou seja, número de raios dividido pela sua área. Então, ou seja, quem é mais eficiente em produzir raios? E aí a gente vai ver que o estado do Mato Grosso do Sul é o estado mais eficiente na densidade de raios. Tá? Ele chega a ter mais de 60 raios por quilômetro quadrado por ano. Tá? Isso é raio pra caramba, gente. Tá? Ou seja, a gente acha que não, mas é bastante raio. Seguido do Tocantins. E o que é legal do Tocantins? Isso acontece em 2 meses do ano. Nos outros acontece por muito mais tempo. Seguido pelo Paraná, que é o nosso vizinho, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina. E aí vocês vão ver que o Amazonas, o Pará, já não tem tanta densidade, ou seja, elas têm atividade de raios o ano inteiro, mas quando você fala o estado que tem a maior densidade de raios, não o tem, ok? Quando a gente faz, então, por município, né, a gente verifica quais são os top 10, né, municípios que têm a maior atividade de raios, a maior densidade de raios, a gente vai ver o seguinte: nós temos, basicamente, os estados do Mato Grosso, Pará, Amazonas, liderando os top 10. Mato Grosso do Sul, né, é o que tem a maior atividade de raios e fica concentrado ali em Corumbá, né, ou seja, um município que faz divisa com a Bolívia. Ali você tem vários corpos de água que acabam criando, né, circulações bem interessantes lá dentro, que acabam auxiliando junto com a disponibilidade de vapor que vem da Amazônia, né?
e ar quente, mais o ar seco e frio que vem da região sul da América do Sul, que acabam, então, contribuindo para a intensificação desses sistemas convectivos de mesoscala. Ali, a densidade de raios chega a ser da ordem de 31, 32 raios por quilômetro quadrado. Não é tanto, mas em termos de atividade elétrica, tem bastante. Seguido, então, por Altamira, São Félix de Xingu, lá no Pará, e depois, ali no Amazonas, em Tapauá, ou seja, aqui fica ao sul de Manaus, tá ok? Quando você tem da ordem de 500 mil raios por ano. Então, é bastante atividade elétrica. Então, vocês veem que os top 10, né, eles têm mais de 400 mil raios por ano, ok? Já em termos de densidade, ou seja, a região que tem a maior densidade de raios, ou seja, num ponto no município, a gente vai ver que é uma região ali em Goiânia, né, que chega a ter 56 raios por quilômetro quadrado por ano. Depois, ali no Mato Grosso, que está em Novo Antônio de Santo Antônio, Serra Nova Dourada, tá ok? Que tem mais de 50 raios, depois em Faxinal, no Paraná. Então, são alguns pontos específicos que acabam tendo, então, a maior densidade ou a densidade máxima de raios, tá? Bom, então, uma vez que você tem essa parte, então a pergunta que a gente faz quando a gente começa a monitorar raios, né, é fazer planejamento, né, e fazer planejamento de várias coisas. Por exemplo, o setor elétrico, eu preciso saber, né, definir, ou seja, a minha estrutura elétrica das minhas torres, ou seja, qual é o meu sistema de para-raios, meus cabos de blindagem, qual é a distância mínima e máxima entre as torres, né, a distância entre os cabos, assim por diante. Por quê? Porque os raios, né, podem provocar interrupções, né, ou estar acompanhados de tempestades severas que produzem grande quantidade de granizo, né, ou rajadas de vento, que podem, né, produzir. Então, a partir do momento que você tem uma rede de detecção de raios, eu posso usar essas medidas contínuas, né, e começar a identificar as regiões onde tem tempestade severa. E a gente identifica a tempestade severa, né, são todas as tempestades que chegam a produzir, né, de 50 a até 100 raios por minuto, gente. Então, o que significa isso? Você já casa quase um segundo para de 50 raios por minuto, você está tendo uma descarga atmosférica. Ele está iluminando. Então, é como você tivesse o céu sendo iluminado constantemente. Tá? Então, a pergunta que a gente faz é: existe alguma variabilidade sazonal e diurna dessas tempestades severas? Elas acontecem o ano inteiro ou não? Elas têm períodos para acontecer? Elas estão distribuídas igualmente no Brasil ou elas são encontradas em alguns locais? Então, a partir de todas as medidas da NET, eu fiz essa pergunta e a gente começou a analisar para verificar. Então, como que eu faço isso? Imagina que eu pego uma área de 10 por 10 quilômetros e pegue toda a distribuição de raios que eu observei de minuto em minuto, ou seja, o número de raios que eu observei de minuto em minuto para cada ponto de grade de 10 por 10 quilômetros. Aí eu faço aquelas distribuições de frequência e vou lá e pego o meu 0,01%, que é o meu 99,99, tá? Que esse 0,01% são os extremos que vão ser observados. E aí eu pergunto o seguinte: qual é o valor do número de raios por minuto que eu observo nesse 0,1%, que são meus extremos, né? Ou mais de 100 esféricos por minuto. Então, quando vocês começam a olhar aí dentro, vocês começam a ver o seguinte: a grande parte da América do Sul tem um predomínio, ou seja, de 0,01%, não dá mais do que 20 raios por minuto. Ok? É bastante raio, mas não é tanto assim. No entanto, vocês vão ver que a parte central da América do Sul, primordialmente a parte mais continental, e a parte do Bacia do Prata, que é Mato Grosso do Sul, Paraguai, o oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e o norte da Argentina, você começa a ver que essa atividade de raios começa a ser superior a 60, a 70 raios por minuto e, eventualmente, mais de 100 raios por minuto. Tá? Então, você começa a ver que existe, sim, uma dependência, né, de local. Tá? E quando a gente observa isso, as tempestades, quando eu começo a olhar elas de 50 raios por minuto e 100 raios por minuto, eu vejo que existe, sim, uma dependência sazonal, né? E elas ocorrem primariamente na primavera e no outono, sendo que as tempestades com mais de 50 raios por minuto, elas ocorrem de frequências similares, tanto na primavera como no outono. Mas as mais severas, que têm mais de 100 raios por minuto, essas têm um predomínio durante a primavera.
tá? Que é o quê? Durante a estação de transição do seco para o chuvoso. É onde observa as tempestades mais severas. E é observado no mundo inteiro assim. Já com menor grau, no outono. Quando eu olho em termos de horário de ocorrência, fixem somente na curvinha roxinha tracejada e na vermelha aqui dentro. Vocês vão ver que elas ocorrem durante o período da manhã até as 12 horas, 13 horas local. Então, significa o quê? Que essas tempestades severas não estão associadas com aquecimento diurno. Elas estão associadas com sistemas que a gente chama de sistemas convectivos de mesoscala, que estão associados ao desenvolvimento de circulações de convergência de massa. Tá? São sistemas de baixa pressão associados com o transporte de umidade, né, e massas de ar quente da Amazônia para a região. Então, são sistemas mais dinâmicos, né? Eles acabam sendo intensificados pelo aquecimento diurno, mas são sistemas de mesoscala que favorecem o desenvolvimento dessas tempestades. E uma coisa que é importante, né, é que esses sistemas, eles ocorrem com frequência em certas épocas do ano. Bom, então, aqui é um gráfico que mostra para vocês claramente, aqui numa escala, né, de um gráfico diagrama de Hofmöller, a gente vai ter aqui a hora no eixo do X e no eixo do Y a gente vai ter os meses, então a escala mensal e diurna, e os contornos aqui dentro, ou seja, maior ou menor frequência. O vermelho, maior atividade, o azul e o cinza, menor atividade. Então, vocês conseguem ver que a máxima atividade de tempestades com mais de 50 raios por minuto fica concentrados no períodos matutinos e principalmente, ou seja, no outono e na primavera. E quando você tem as tempestades mais severas, mais de 100 raios por minuto, elas ocorrem, ou seja, majoritariamente no período de manhã, né? Tanto no outono como na primavera. Ok? Quando a gente olha essa distribuição de raios, né, aqui eu vou mostrar em função das estações do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, que é verão, né? E outono, ou seja, vocês vão ver aonde essas tempestades estão. Então, no verão, elas ficam distribuídas ao longo aqui dentro da Bacia do Prata, chegando até o Tocantins. Quando chega aqui no nosso outono, ela fica concentrada aqui, nessa região aqui da Bacia do Prata, e eventualmente aqui no oceano, que é o quê? São as frentes que acabam se propagando, tá? Quando você vem em junho, julho, agosto, quase que você não tem nada, né? Mas quando você vem na primavera, é onde que é setembro, outubro, novembro, vocês veem que eles estão concentrados aqui, aonde? Ou seja, no norte da Argentina, Paraguai, Paraná, ou seja, Mato Grosso do Sul e uma parte do estado de Goiânia, tá? Mas ficam concentrados nessa região. Então, é bem interessante. E aqui a gente tem o quê? Grandes concentrações, o quê? De hidrelétricas, né? Aqui a gente tem o quê? Itaipu. Ou seja, então você imagina que Itaipu acaba sofrendo grande quantidade de raios, tá ok? Bom, além dessa parte, ou seja, o que é Starnet, o que a gente consegue fazer? A gente monitora os raios, tá, em tempo real, então a gente disponibiliza esse tipo em Google Maps, e a partir, então, dado o acompanhamento temporal, a gente consegue identificar onde estão as tempestades, onde estão caindo os raios, e fazer algumas previsões de tempo severo ou identificação da ocorrência de tempo severo, tá? A gente consegue, então, a gente tem vários projetos que fazem esse monitoramento, identifica se tem probabilidade de queda de granizo, de tempo severo, faz estimativa de chuva usando os dados de raio e faz aplicações para o sistema elétrico. Vou mostrar algumas coisas para vocês rapidamente aqui dentro. Então, a relação em geral de raios com granizo e tornado tem a ver com os movimentos verticais dessas tempestades, que acabam produzindo grandes pedras e granizo, que são os ingredientes principais para a transferência de cargas. Então, quanto maior colisões tiver, maior vai ser a transferência de cargas, maior o número de raios. Então, existe uma relação, então, desses fenômenos, né, com a atividade elétrica. Então, o que o pessoal acaba fazendo é monitorando os raios em tempo real, a gente começa a monitorar e começa a olhar como que a taxa de raios está variando no tempo. E quando você tem algum desses eventos, você consegue observar algumas particularidades. Então, em especial essa daqui, foi a queda de granizo aqui na Rua da Consolação com a Paulista, né? A gente teve uma atividade elétrica, a gente chegou a ter mais ou menos a ordem de 500 raios por 5 minutos, ou 100 raios por minuto, e precedeu 5 minutos antes da queda de granizo, né, naquela região. Então, essa taxa, máxima taxa de raios, estava associado com a ocorrência de granizo. Então, a gente acaba usando isso aí como um precursor, ou seja, uma assinatura para fazer.
O Tornados também é a mesma coisa. Aqui é um evento de um tornado, né? Tenho vários aqui, vou mostrar um dos mais famosos, que foi o de Xanxerê, em 20 de abril de 2015. Ele teve mais de 4 mil pessoas desalojadas, 2 mortes, 97 feridos e mais 2 mil casas atingidas. O prejuízo total chegou quase a 100 milhões de reais. Tá? E nesse caso em particular, todo mundo conhece a lei de Murphy, o que acontece? Nós temos uma rede de radares aqui no Brasil, eles não estão integrados, aqui eu mostro, ou seja, porque a gente recebe esses dados, e Xanxerê está onde? Na intersecção desses 3 radares aqui dentro, que é esse losango aqui dentro, que é a lei de Murphy, ou seja, os radares meteorológicos não estavam monitorando esse tornado, ou seja, então eles não tinham condições de dizer. No entanto, né, quando a gente olha a atividade de raios, a gente viu que a tempestade estava produzindo grande quantidade de raios, estava se propagando da região oeste para a leste. E ela foi deixando um rastro de grande atividade elétrica. E a gente chegou a ter de 7 a 20 minutos antes da ocorrência ou seja, a visualização de um tornado, a gente não sabe exatamente a hora que ele aconteceu, a gente chegou a ter da ordem de 50 a 60 raios por minuto, que é uma assinatura que a gente sabe que algum tempo severo está para acontecer. E aí o que a gente acaba fazendo? A gente acaba usando esse tipo de mecanismo para fazer um sistema de previsão de tempo severo. Então, o que a gente faz? A gente monitora os raios, né? A gente identifica as tempestades, e aí a gente começa, então, a prever para onde essas tempestades estão deslocando. Então, aqui vocês vão vendo a atividade de raios que ocorreu na América do Sul, ou seja, com a Starnet, e aí vocês vão vendo aqui dentro que eu começo a fazer previsão. Então, eu faço, por exemplo, de 10, 20, 30 minutos, e delineo, então, qual é a área de influência ou a área dessa tempestade para os próximos 30 minutos. Então, você consegue ver quais são as regiões para onde essa tempestade está se deslocando. Então, a gente vai fazendo zoom, então eu consigo então, identificar quais são os municípios que podem ser afetados. Então, monitorando a atividade elétrica, você consegue fazer esse tipo de coisa. E qual é a grande vantagem? É que raio eu consigo medir em tempo real. As outras medidas de satélite e radar, elas acontecem, ou seja, a cada 5 minutos, a cada 15 minutos. Então, você sempre vai estar com um certo atraso, enquanto que raios, você consegue ter esse sistema quase em tempo real. Então, fazendo o zoom, você consegue identificar, então, com grande detalhe, quais são as regiões onde as tempestades vão fazendo. Então, como a gente fica monitorando isso a cada minuto, então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer um sisteminha de previsão que indica a probabilidade de cair raio, por exemplo. Então, nesse caso aqui em particular, ou seja, Nova Mamoré e Múcio Lima, tinham probabilidade de queda de raio, ou seja, 0 quando não tem probabilidade, 1 quando tem probabilidade de queda de raios. Então, aqui é um sistema matricial mostrando para a gente como funciona. E aqui, já no outro, ou seja, ele identifica para a gente se tem probabilidade ou não de ter a ocorrência de tempo severo. Um é para fazer se está tendo raio ou não, e o outro se tem probabilidade ou não de ter raio. Então, dependendo como for esse valor desse coeficiente, a gente vai ter probabilidade ou não de tempo severo. Tá ok? Além disso, a gente consegue fazer estimativa de precipitação, que isso daí foi, na verdade, uma parte da minha tese de doutorado. Então, a partir das medidas de raios, a gente consegue identificar as regiões mais convectivas e aí consegue, então, fazer uma estimativa de precipitação um pouco mais precisa, principalmente para as tempestades que têm raios, né? Então, aqui, lá na Starnet, a gente faz esse monitoramento continuamente de forma operacional. Para o setor elétrico, aqui, você monitorar isso continuamente é uma ferramenta extremamente útil. Aqui, por exemplo, é a atividade de raios que aconteceu no dia 3 de fevereiro de 2014. Tá? Aqui a gente teve, por exemplo, só nesse dia, da ordem de 90 mil raios. Ok? Que não é muita coisa, tá? Ou seja, mais assim, 80 mil raios, 90 mil raios. Tá? A gente chega a ter, às vezes, dependendo da época do verão, ou seja, a gente chega a ter mais de 150 mil, 200 mil raios. Tá? E esse caso em particular, a gente teve um apagão, né, que é recorrente, ali em Tocantins, ali na linha de Colinas e Miracema. Né? Então, somente nessa região, né, quando teve o apagão, que é o que vocês estão vendo nessa tempestade, o apagão aconteceu aqui nessa região, aqui mais ao sul, né, a gente teve mais de 3 mil raios, tá? Em menos de 1 hora e pouco. Tá? Ou seja, e aí o que aconteceu? Uma desses raios acabou atingindo uma linha de 500 kV, que acabou, ou seja, dando uma interrupção de energia que atingiu 11 estados. Mais tarde, em 2016, a gente teve um outro desligamento, também na mesma linha, porém aqui a tempestade
era muito menor. Olha só, ou seja, tinha poucos raios, e aqui está dizendo para vocês o linhão onde que ele estava de 500 kV e aonde que caiu o raio que acabou tendo o desligamento. Tá? Então, você monitorar isso é extremamente importante, porque na hora que você identifica que a interrupção foi provocada por raio, o pessoal da companhia de energia elétrica sabe que tipo de procedimento ela tem que fazer. Da mesma forma que, sabendo a densidade de raios, ele projeta as linhas a terem diversas características de aterramento ou separação. Ok, então eu acabo por aqui. Então, já obrigado aí pela participação de todos, por ouvir. Se alguém tiver alguma pergunta, eu fico à disposição. Obrigado. Muito obrigado, professor Carlos, pela palestra muito didática, muita informação. Para a discussão, tem algumas perguntas. Agora, gostaria, já que o tempo está bastante avançado, pedir ao professor Rolando se puder liberar o microfone, caso um de nossos estudantes tenha uma pergunta. Então, qualquer um pode abrir seu microfone e perguntar diretamente para o professor. Está liberado. Então, por favor, se tiver uma pergunta, libera o microfone e, por favor, faça a pergunta. Tá? Então, aguardando isso, vou te fazer uma pergunta, Carlos, sobre a técnica de detecção. Eu tenho uma dúvida. Dado uma posição de relâmpago, sempre você vai ter um sensor bem longe e outro que vai estar bem perto, por exemplo. Como você separa? Porque quem está bem longe, ele pode receber uma onda que refletiu na ionosfera, enquanto que o bem perto, ele recebeu uma onda de chão. Isso. E suponho que você não quer essa composição. Uhum. Então, boa pergunta, Jean. Aqui eu vou até ilustrar aqui o negocinho. Então, o que a gente faz? Ou seja, dependendo da técnica, eu vou mostrar só para mostrar as 4 formas de onda. Então, o que a gente faz? Na verdade, a gente, quando olha essas formas de onda, a gente tem que tomar muito cuidado com elas e identificar que tipo de onda que você vai estar observando. Né? Existe interferência entre a onda de chão e a onda de céu. Né? Então, o que acontece? A onda de chão, ela sempre fica limitada a mais ou menos 400, 600 quilômetros de distância do sensor. Ela vai chegar primeiro do que uma onda de céu, que vai chegar em segundo. Então, o que acontece? Quando você tem uma onda de chão e uma onda de céu, você vai ter uma interferência, e aí a gente consegue verificar que existem 2 máximos seguidos. Então, você vai ter o primeiro, por exemplo, esse aqui é uma onda de céu, mas assim, você teria um máximo, e logo em seguida você teria um segundo máximo, que vem de uma onda de céu. Então, o algoritmo ele consegue identificar que tem esses 2 máximos e acaba rejeitando. Tá? Então, o que a gente faz? No sistema de VLF, que é o da StarNet, a gente acaba eliminando todas as formas de onda que vêm de ondas de chão. Né? Então, por exemplo, uma onda de chão, ela nunca vai ter esse tipo de amortecimento que você está vendo aqui, né? Que é o damping. Né? Enquanto que uma onda de chão, ela não tem, ela só tem o máximo e o mínimo. Né? Ou seja, ela é uma coisa bem mais curta. Então, são características diferentes. Então, uma das coisas que o pessoal faz é olhar essa assinatura, e o outro, o que é? A gente aplicar uma transformada de Fourier. E aí você vai ver que o máximo de energia, né, vai estar concentrada para frequências mais altas, que é características de ondas de chão. Enquanto que, para as ondas de céu, a gente vai estar com mais ou menos por volta de 10 kHz. Então, aí você consegue identificar. Então, tem algumas técnicas que a gente consegue fazer para fazer isso daí. Tá? Outra dúvida, eu vi, você tem um sensor lá em Cabo Verde, não é? Isso. E uma na África também? Isso, uma na África, lá na África do Sul. E aí a tua atenção é de... Porque, na verdade, com esse sistema, você só vai pegar raios locais na América do Sul. Você não pretende... Não, pega fora. Pega fora também.
Fora. Pega. Só que aí o que acontece? Tá. Lembra que eu mostrei aqui isso daqui, ó. Quando eu calculo a correlação, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer a combinação de sensores. Então, quando você tem um sensor num detetor, um de fora, o que vai acontecer? Quando ele fizer a correlação, vai dar muito baixo. Então, o que acontece? Aquele evento que o sensor da África detectou, não necessariamente os outros 7, 8 sensores detectaram. Então, você acaba jogando ele para fora. Então, o que vai acontecer? Na hora que a gente começa a fazer as correlações, essencialmente, vão ficar dentro da área, né? Você acaba filtrando eles. Entendi. Tá? Ou que nem a ULEN, né? Que é a WWLLN. Ela mede no globo. Então, o que acontece? Só que como ele tem mais sensores, então ele tem o luxo de fazer mais combinações, identificar se aquela combinação de sensores detectou o mesmo evento de uma outra região. Então, aí você pode fazer combinações, né? Mas dá, assim, eles pegam a 5.000, 7.000 quilômetros de distância, né? E aí, eventualmente, você pega de outras regiões que não tão, o outro não está detectando, né? E qual é a melhor precisão da localização e quantos sensores você precisa para isso? Tá. Bom, a precisão, ela depende muito da técnica que você está usando. Se é com onda de céu, né, como é a Starnet, a precisão, maior precisão que a gente vai ter é 2 quilômetros, né, e na média entre 2 a 5 quilômetros, a precisão de localização, tá? E aí, a deficiência de detecção também vai variar de 30% até 50%, tá? Quando você usa a faixa de frequência de LF, né, aí você consegue amostrar no tempo com mais precisão, porque o negócio todo é quão preciso você amostra essas medidas no tempo. Então, aqui é assim, se eu consigo amostrar com microsegundo, né, então eu estou medindo a cada 10 vezes 10 a menos 6, multiplicado pela velocidade da luz, então a gente está falando da ordem de 300 metros que eu estou resolvendo, né, temporalmente, né? Então, isso daí eu consigo medir, ou seja, até 500 metros de precisão. Quando é em VLF, ou seja, a pergunta é, às vezes a gente não usa um microsegundo porque é muito dado, né? Então, para você fazer. Então, você acaba penalizando. Então, a gente amostra com 10 microsegundos e 20 microsegundos, né? Quando a gente vai para VHF, que aí a gente precisa... porque não tem forma-zona característica, então é só ruído mesmo. Então, a gente amostra com conversores de 1 GHz. E aí a precisão cai para metro e centímetro. Tá? Essa é a diferença. Então, a precisão e a eficiência de detecção estão associadas com o sistema de aquisição de dados. Então, quanto mais preciso você for no tempo, melhor a precisão que você tem. Só que aí, quando você esbarra em onda de céu, o que acontece? A onda, ela reflete na Terra e vai para a ionosfera. Aí você tem que modelar a altura da ionosfera. E aí o que acontece? Você já começa a incorrer com o modelo. E aí a orografia faz efeito. Então, assim, quando você elimina orografia e altura de ionosfera, você começa a ser mais preciso. Por isso, os sistemas de VHF, que tem propagação direta, são mais fáceis. Eu resolvo com a equação, né, o sistema de equações cartesianas. Para esse, não, a gente tem que usar sistema de coordenadas esféricas, né? Algum aluno se anima a fazer uma pergunta? Por favor, libere o microfone. Ou usa o chat. Ou usa o chat, não vi nada no chat. Agora, em termos de... a gente está pensando nos nossos alunos também em desenvolver pequenos projetos. Então, na verdade, na tua técnica, a parte meio chatinha é o timing. Né? Você precisa de sei lá, de um receptor, talvez não 2 GB, mas quase. Uhum. Agora, o sensor em si é extremamente fácil de se construir. Uhum. Isso. É uma bobina, na verdade, ou você usa a vertical de campo elétrico. Isso, é. Então, você pode usar a antena WIP, né, que é o que a gente chama, é um fio vertical, ou uma antena de PX, né, se você quiser, com uma melhor capacitância, né? E aí, o que você faz? Você põe um amplificador,
de sinal e pronto, e mede direto. Então, para quem quiser fazer em casa, sugestão, né? Pega todo mundo tem um microfone, ok? Você pega, na verdade, só pega o plug do microfone, ok? Que você vai pôr dentro da placa de som do seu computador, ok? Você pega e corta o fio, deixa o positivo e o negativo aberto. Descasca ele e deixa ele para fora do seu computador. Você só conecta o plug. E aí você baixa um sisteminha, né, que fica analisando, gravando o sinal. E aí você quer o analisador de espectro. E você liga o som. E aí você vai começar a ouvir os PEC, que na verdade são os espherics, né? E aí, a partir daí, você consegue medir raio. Então, basicamente, a placa de som do seu computador é um sistema de aquisição de dados, né? Que ele está mostrando, né, com 48 kHz, e hoje já tem placas de 192 para mais kHz. Então, você pode usar a sua placa de som para fazer isso daí, né? Então, basicamente, era isso que a gente fazia no passado e ainda faz, né? Lá em Atibaia, a gente, na verdade, montou todos os sistemas dos sensores com os estudantes. E, aliás, temos ideia de fazer os nossos próprios sensores de monitoramento do campo elétrico atmosférico. Tá? Isso. Não os do tipo Campbell, que são meio são caros, Isso. Mas os tipos EFM da Vortec. Isso são extremamente... Tem esse daqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui. Deixa eu mostrar aqui um para vocês aqui. Porque a gente faz aqui, a gente já fez os sistemas de campo elétrico, né? Aí, se vocês têm interesse, a gente, né, passa a tecnologia, ou seja, não tem muito segredo eles. Né? Pois é. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver. Esse daqui eu acho que são os de... Deixa eu ver aqui. Então, mas aqui é os de campo elétrico. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um aqui. Deixa eu ver se aqui tem um. Deixa eu ver aqui. Instrumentos, aplicações. Deixa eu ver aqui. Não, peraí. Não, esse aqui é um... Tá, esse aqui, deixa eu ver. Esses aqui são, você está perguntando a assinatura, já? Isso daqui é o que a gente olha. Quando você vê, assim, o segredo de detecção de raio é isso aqui. Você tem que definir qual a assinatura que você vai usar. Uns usam o tempo de subida, outros máxima amplitude, o outro é reverso polaridade. Quando você tem onda de céu e de chão, essas ondas são diferentes. Aqui é de uma onda de chão, tá? Quando tem onda de céu, aí você tem um amortecimento. Isso que é o bacana, tá? Então, aqui, deixa eu ver aqui, eu tenho foto aqui do... esses aqui são os sensores todos, né, que tem aqui. Aqui dá para vocês terem uma... Né? Então, esses aqui são os mais profissionais, né? Que é da Earth Networks, o pessoal da Vaisala, que agora não tem, o LMA, que a gente usa muito, né? Esses daqui é o da Starnet, esse daqui é do Blitzwurm, né, que são os alemães, que é o mais simples de todos, né? Esse é da Uhlen, você vê que é uma antena, né, de... WIP, né, que é um fio descascado, e esse aqui é a caixinha dele, né? Não tem muito segredo, né? Esse é o pré-amplificador. A gente utiliza o mesmo sistema em a gente gasta, quer ver, R$200 para fazer um sensorzinho desse daí, né? Então, deixa eu ver. Agora, o outro, você gasta um pouquinho mais, não gasta muito não, da ordem de mais ou menos uns R$1.000 e poucos, R$2.000. Quer ver? Assim, o que dá para fazer aqui? Tá aqui, Isso. Esse daqui, Esse daqui foi o que a gente desenvolveu, né? E o que acontece? Esse aqui é o sensor de campo elétrico que a gente desenvolveu, ele é bem bacana. Agora ele já está na versão 3 dele, né? Isso que você está vendo aqui, né? Esse motorzinho aqui que está girando, né? É sucata, é um motor de CD, que está rodando a 7.000, 10.000 RPM. E o que é legal? Ou seja, eu não preciso de um motorzinho baboche, nada. Eu uso o motorzinho de um CD-ROM, né? De computador velho, e pronto. E dura. Tem um que a gente está funcionando, ele está há 7 anos funcionando, sem parar. Né? E, quer dizer, então é uma coisa assim, não muito sofisticada que dá para você fazer. Né? Outros que a gente gosta bastante é esses daqui,
né? Esse também é legal, né? Esse daqui já é uma antena prato, na verdade, né? Então, é como se fosse um capacitor. Então, você tem a parte que está aterrada, né? E a outra parte que está exposta no tempo. Então, você mede. E aqui, o que acontece? Eu tenho que fazer um adhesinho, né? Ou eu faço como contador, ou eu simplesmente faço um AD com 50 kHz, 100 kHz, e aí eu mostro a variação lenta do campo elétrico. Tá? Então, esse aqui também é muito bom. Eu tenho desses daqui, deixa eu ver se eu mostro aqui para você aqui. Ó, tá aqui, ó. Esse daqui que a gente fez, esse daqui é um projeto de P&D, né, que eu fiz com o pessoal da Coelcio, né, Companhia Energética do Estado do Ceará. Então, a gente usou uma antena WIP. Esse aqui é o meu circuitinho, né, que a gente faz a entrada da entrada, tá? E a gente fez uma anteninha, né? Acoplei um GPS para colocar a sincronização no tempo, e aí eu consigo medir a variação do campo elétrico e ter essas formas de onda aqui dentro. Então, essas formas de onda representam a variação do campo elétrico associada com raio, tá? Então, aí você consegue fazer. Então, o bom do fio de mil é que você consegue medir raio e variações, né, do circuito elétrico global. As antenas lentas, elas são explicitamente para você descrever um raio, né? E aí, a partir dessas formas de onda, você consegue calcular a corrente elétrica, quantas descargas tem, e assim por diante. Aí fazer todos os sistemas de proteção. Então, isso aqui é legal porque você desenvolve, né? Dá para fazer bastante coisa. Bom, muito obrigado, Carlos. Um papo muito bom. Nós temos que shiftar para outras, uma plenária daqui a pouco. Estamos entrando. Muito obrigado. Tem um comentário final da plateia? Está liberado. Mas muito obrigado, professor Carlos. Que é isso, Rolando? Em nome da organização. Vamos nos despedir. Obrigado. Tá, João, então, João. Professor Rolando, pelo apoio. Obrigado, professor Carlos. Ok. Mais uma vez, uma excelente palestra e estamos em contato, tá bom? Ok, então, estaremos aí. Muito obrigado, Carlos.